E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema no qual nós precisamos determinar quanto Júlio vai gastar de combustível para fazer uma viagem de carro. Mas antes de irmos para o problema, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você já é um inscrito, lembre-se de ativar o sininho de notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos que são lançados diariamente. Então vamos para o problema. No enunciado do problema nós temos: 1 litro de gasolina custa R$ 4,50. O carro de Júlio percorre 36 km com 4 litros. Ele quer viajar de Toledo para Foz do Iguaçu, e a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 154 km. Considerando que ele precisa ir para Foz, mas também precisa voltar para Toledo, quanto Júlio vai gastar de combustível para fazer essa viagem? Pensando em quanto Júlio vai gastar de combustível para essa viagem, nós precisamos levar em consideração algumas informações do enunciado, sendo que a primeira delas é que o litro de gasolina custa R$ 4,50. E além disso, Júlio percorre 36 km com 4 litros de gasolina. Então nós podemos nos perguntar quantos quilômetros ele percorre com apenas 1 litro de gasolina. E para responder a esta primeira pergunta, nós podemos dividir 36 por 4, uma vez que ele percorre 36 km utilizando 4 litros de combustível. E se ele utilizar somente 1 litro de combustível, nós vamos determinar quantos quilômetros ele percorre. E ao resolver esta divisão, nós podemos concluir que ele vai percorrer 9 km com 1 litro de gasolina. E podemos realizar o raciocínio inverso para fazer uma pequena prova real. Bom, se ele percorre 9 km com 1 litro, então com 4 litros ele vai percorrer 9 vezes 4 km, ou seja, 36 km. E nós vamos utilizar essa primeira conclusão para comparar aqui com o preço do litro de combustível. Nós sabemos que 1 litro custa R$ 4,50 e que com 1 litro ele percorre 9 km. Dessa forma, nós conseguimos calcular quanto ele gastaria para percorrer apenas 1 km utilizando o seu carro. E para determinar quanto ele gasta para rodar 1 km com o seu carro, basta dividir R$ 4,50 por 9, uma vez que para percorrer 9 km ele gasta R$ 4,50, ou seja, o equivalente a 1 litro. E agora nós vamos resolver esta divisão. E nós vamos escrever aqui 4,50 dividido por 9. E aqui nós temos um número decimal no qual aparecem duas casas à direita da vírgula. E para resolver uma divisão nessas condições, a primeira coisa que nós precisamos fazer é igualar as casas dos dois números depois da vírgula. E como aqui nós já temos duas casas, nós vamos fazer aparecerem duas casas aqui para o 9 também. Então nós teremos 9,00. Que é a mesma coisa que 9. E uma vez que nós já fizemos isso, agora nós já podemos ignorar essas vírgulas. E nós teremos 450 dividido por 900. Isso significa que dividir 4,50 por 9 é a mesma coisa que dividir 450 por 900. E nós vamos resolver esta divisão. E já de início nós observamos que 450 é menor que 900. Portanto, nós vamos acrescentar um zero aqui no dividendo e um zero e uma vírgula aqui no quociente. E dessa forma nós temos 4.500 dividido por 900. E sabemos que 45 dividido por 9 é igual a 5. Portanto, 4.500 dividido por 900 também é igual a 5. Uma vez que 5 vezes 900 é igual a 4.500. E aqui, ao realizar a subtração 4.500 menos 4.500, nosso resto será zero. Portanto, isso significa que dividir 4,50 por 9 é a mesma coisa que dividir 4.500 por 900 e o resultado é 0,5. E 0,5, quando estamos falando em dinheiro, representa a metade de R$1. E a metade de R$1 é 50 centavos. Portanto, Júlio gasta 50 centavos para rodar 1 km com seu carro. Nesse ponto do problema, nós já sabemos quanto Júlio gasta para rodar 1 km. Agora, se nós soubermos quantos quilômetros ele precisa rodar, nós já teremos ideia de quanto ele vai gastar aproximadamente nessa viagem. Então vamos voltar para o enunciado e encontrar essas informações. Aqui na segunda linha nós temos: ele quer viajar de Toledo para Foz do Iguaçu e a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 154 km. E aqui neste ponto nós já podemos pensar, bom, Júlio então vai viajar 154 km. Mas tem um detalhe: se nós continuarmos a ler o enunciado do problema, nós vamos perceber algo. Considerando que ele precisa ir para Foz, mas também precisa voltar para Toledo, quanto Júlio vai gastar de combustível para fazer essa viagem? Então, para fazer a viagem, nós precisamos considerar que ele precisa ir para Foz, mas ele também precisa voltar para Toledo. Ou seja, se a distância entre as duas cidades é 154 km e ele vai para Foz e ele depois volta para Toledo, então ele vai percorrer essa mesma distância duas vezes. Então nós vamos multiplicar 154 por 2. Nós sabemos que 2 vezes 4 é igual a 8 e 2 vezes 5 é igual a 10.
Então nós acrescentamos um 0 aqui, e nós temos 1 de reserva aqui em cima deste outro 1. E 2 vezes 1 é igual a 2, mais 1 é igual a 3. Dessa forma, nós sabemos que Júlio precisará rodar aproximadamente 308 km. E para percorrer esses 308 km, nós temos já a informação de que ele gasta 50 centavos por quilômetro. Portanto, para saber quanto ele vai gastar nessa viagem, basta multiplicar 308 por 50 centavos. Ou seja, nós teremos que resolver esta multiplicação. E como 0,50 é a mesma coisa que 0,5, nós podemos resolver diretamente 308 vezes 0,5. ao invés de 308 vezes 0,50, embora nós obteríamos o mesmo resultado. E para resolver a multiplicação de um número inteiro por um número decimal, inicialmente nós podemos desconsiderar a vírgula e multiplicar 5 por 308. Então nós temos 5 vezes 8, que é igual a 40, e aqui acima do zero nós teremos um 4, e na sequência 5 vezes 0 é 0, mais 4 é 4, e por fim 5 vezes 3, que é igual a 15. E aqui nós obtivemos 1540, mas aqui nós temos um detalhe. Lembram que nós tínhamos a vírgula? É agora que nós vamos considerá-la. E na multiplicação nós precisamos contar todas as casas dos números que foram multiplicados que estão aparecendo à direita da vírgula. Como o 308 era inteiro, então não temos nenhuma, e 0,5 é um número decimal, nós temos aqui apenas uma casa após a vírgula. Portanto, na resposta nós vamos considerar apenas uma casa após a vírgula, e nós teremos 154,0, que é o mesmo que 154. E 154 representa o quanto Júlio vai gastar. Portanto, tendo em consideração esta pergunta, na qual nós temos quanto Júlio vai gastar de combustível para fazer essa viagem, nós já conseguimos respondê-la. E nós sabemos que Júlio vai gastar R$ 154 de combustível para fazer essa viagem. E você ficou com alguma dúvida nesse exercício? Ou você achou ele muito fácil? Escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito de um mesmo problema. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todos os vídeos que são lançados diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.